Fala turma, e aí, tudo bem? Vamos bater um papo super legal hoje com um empreendedor que criou uma operação super legal. Jardel, Anderson, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar a sua história aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem é o Jardel? tá legal. Eu que agradeço o espaço, estou feliz por estar aqui hoje batendo esse papo com você. Eu sou cearense, eu costumo brincar, dizer que eu nasci onde não nasce nada. Mas é uma brincadeira, claro. Eu venho de um lugar fantástico, incrível, adoro o lugar que eu nasci. Onde você nasceu? Eu nasci numa cidade, no interior de uma cidade, a cidade mais próxima é Quixadá. Quixadá. Isso, Quixadá. Lá eu fui muito feliz, tive todo o amor da minha família, dos meus avós, da minha mãe. E fiquei até os 14 anos, quando deu aquele estalo que eu falei, eu preciso ir para São Paulo atrás do meu pai, porque eu quero estudar, eu vejo mais oportunidades em São Paulo. E vim para São Paulo, morei com meu pai Com 14 anos? com 14 anos. Um tio meu que já morava em São Paulo foi a passeio para lá e eu voltei com meu tio e ele tinha a incumbência de me deixar na casa do meu pai. Aqui. Perfeito. Então passei a morar com meu pai, fiquei aproximadamente 2 anos. O meu pai tinha uma visão um pouco diferente da minha, ele achava que eu tinha que só estudar e não trabalhar, e eu já pensava um pouco diferente, eu já queria trabalhar, e vi no meu tio uma oportunidade de começar a trabalhar. Meu tio tinha uma pizzaria, um começo de uma pizzaria, e eu já passei a trabalhar com meu tio, fazendo um pouco de tudo e com muita empolgação, e pouco tempo depois tínhamos ali já 2, 3 pizzarias funcionando. Legal. E foi ali que eu vi que dava para Ali, ali foi o gostinho de empreender. De vamos pensar empreender, assim. exatamente. Embora uma operação muito simples, mas era uma operação que já me encantava. Então eu fui para cima mesmo, como disse você, eu fui pôr a mão na massa e gostei muito disso. Até que aos 18 eu fui procurar uma formação. E aí imaginei que enfermagem pudesse ser um caminho, porque minha mãe já era enfermeira. Quando eu nasci, minha mãe aos 19 já trabalhava na área da saúde. Então eu comecei um curso de enfermagem. Por uma coincidência do destino, eu entrei numa empresa, numa fábrica de embalagem, numa multinacional inglesa, como meu primeiro emprego. E fazendo a pizzaria em paralelo. Entendi. Já colocando outras pessoas para tocar a pizzaria. Claro. Quando eu entrei nessa indústria de embalagens, eu lembro como se fosse hoje, eu até me arrepio quando eu lembro, eu olhei para o telhado, olhei para aquele galpão gigante, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Eu senti o cheiro do plástico, transformação do plástico, eu falei, nossa, é isso que eu quero para pra uma minha vida. dúvida cruel, né? O cheiro da pizza ou o cheiro do plástico? E o plástico te encantou. Exatamente. Quer dizer, é muito normal, né? Muito comum, mas por outro lado tinha todo sentido para sua vida. Exatamente, exatamente. Então, mesmo tendo certeza que o plástico, que eu seguiria a carreira no plástico, eu terminei o curso de enfermagem, gostei também, fiz todos os estágios, tudo certinho. Gostei, mas quando eu finalizei o curso, eu já sabia que o plástico me daria mais satisfação pessoal, então eu fui atrás de uma outra formação que é um curso voltado para a área de embalagens. Então eu fiz design de embalagens, uma espécie de engenharia de embalagens, me formei e fiquei nessa multinacional por 10 anos. O que te encantou para ir para esse mundo da embalagem, para esse mundo plástico? Num primeiro momento, foi a transformação de matéria-prima em produto. Perfeito. Então eu achava aquilo encantador. Então, quando eu via um grão de material que veio do petróleo, da sobra do petróleo, que fez um grão de plástico, que aquilo ali derretido se transformava num produto e que pouco tempo depois eu via aquilo no ponto de venda. Cada vez que você olhava para uma embalagem, você se apaixonava por aquilo. Exatamente. E aí quando eu me casei, aí já era muita coisa para administrar. E era pizza, plástico, casamento, faculdade, eu estava ficando muito pesado. Você tinha que ficar rodando pratinho, né? Exatamente. Roda pra cá. Exatamente. Então eu segui na carreira de embalagem, me dedicando, dando o meu melhor, cada vez me profissionalizando mais, e por lá fiquei quase 10 anos. Perfeito. E aí chegou o momento de você falar o seguinte, poxa, eu acho que agora aquele instinto empreendedor, esse gostinho lá da pizza, né? Agora eu vou botar isso aqui para
para funcionar dentro do meu negócio, do meu modelo de negócio. Como é que foi esse momento de você se transformar num empreendedor e ter o seu negócio? Claro. Assim como muitas outras histórias que a gente escuta, é sempre uma ocasião em que você é meio que empurrado, né? Às vezes esse estalo não acontece por si só. Tem muitas inseguranças no meio desse jogo. Não, ocorre que essa empresa que eu trabalhava era uma multinacional inglesa, foi vendida para um grupo nacional. Tá. Eu já conhecia esse grupo nacional e quando ele assumiu a operação, eu vi que a filosofia de trabalho deles não batia um pouco com a minha filosofia de vida. Perfeito. Então eu vi ali uma incompatibilidade e eu estava me sentindo menos feliz de estar naquele ambiente. Perfeito. Então neste momento eu cheguei para ele e disse, olha, é a hora de partir, eu vou para um outro negócio, me associei a outras pessoas e montamos uma empresa do zero. Na verdade, nós compramos uma empresa que já estava congelada, na verdade, a empresa não estava em operação. Nós compramos e reativamos e transformamos o tipo de produto que essa empresa fazia. Que é a Globoplast. Exatamente. Perfeito. Então a Globoplast já existia, mas estava inativa. E aí, como é que você começou a ganhar mercado? Nós começamos a ganhar mercado fazendo a base. Então nós pegamos clientes pequenos e chegava para o cliente um pouquinho maior do que aquele e falava assim, ó, já estou fornecendo para esse cliente A. Tá vendo? Ó, só falta você comprar agora da gente. E aí eu chegava num um pouquinho maior e eu chegava para um outro maior do que aquele e falava, ó, já estou fornecendo para o outro, falta você. Então a gente foi meio que criando um desejo, né? Essa estratégia de colocar desejo na cabeça dos nossos clientes e sempre eles estarem pensando, poxa, eu preciso comprar dessa empresa. Isso levou tempo, mas com muita persistência, com qualidade totalmente assegurada e comprometimento nos prazos de entrega. Eu acho que isso foi um fator decisivo para a gente ter o sucesso que temos hoje. Hoje a empresa já está com quantos anos? A empresa, nesta configuração, tem 12 anos. Por incrível que pareça, as empresas grandes que no começo era impossível vender, depois de uns 5, 6 anos de operação, nós passamos a vender para todas as grandes. Hoje a gente atende todos eles e foi um movimento meio contrário, que no começo a gente procurou, não deu certo. Depois e eu acho que foi até bom não ter dado certo, porque a nossa estrutura estava muito fragilizada ainda. Hoje nós estamos, hoje não, eu digo 5, 7 anos depois, estávamos estruturados e o grande veio nos procurar para dizer, olha, agora eu quero comprar de você. Eu lembro que eu fiz muitas loucuras, uma empresa que era um sonho nosso de vender, uma empresa grande de cosméticos em que um dia sem quase nada de grana no bolso, eu tinha praticamente a passagem. Eu comprei uma passagem para Paris, porque eu sabia que o dono da empresa tinha uma lojinha em Paris, e eu fui lá, bati na porta da loja de Paris e cheguei com uma sacola e falei, olha só, eu fiz uma inovação pensando na sua empresa. E algum tempo depois a gente passou a vender para essa empresa. Na época eu não tinha ideia da loucura que é. Hoje, com um pouco mais de maturidade, quando eu olho para trás eu falo, caramba, é loucura mesmo isso. Mas eu te digo que eu faria tudo de novo, com uma bagagem maior, porque você aprende muito. Quando você sai da zona de conforto, eu não conheço ninguém que conseguiu progredir na zona de conforto. Todos só conseguimos progredir quando sai da zona de conforto. Sem dúvida. E isso, para a minha vida, eu encaro como desafios diários. Eu estou sempre saindo da zona de conforto, até para coisas bobas. Por exemplo, eu costumo usar o relógio na mão esquerda. De vez em quando, algumas semanas, eu coloco o relógio na mão direita. Que é para eu sair dessa zona de conforto e tá aqui, ó, estou incomodado. São coisas bobas, mas que eu costumo me provocar o tempo todo. Porque querendo também, o empreendedor, ele gosta do desafio, né? Exato. O empreendedor, ele gosta de olhar o problema, transformar num desafio, e daquele desafio transforma numa oportunidade, exato, né? Então, exato. eu acho que isso está um pouco dentro aí das pessoas que estão empreendendo. As empresas, elas têm essa visão clara de quanto a embalagem bem feita, bem criada, faz toda a diferença para o negócio. Como é que é essa percepção de quem procura vocês hoje no dia a dia? Isso é muito claro. As empresas sabem, esse ritual que eu contei aqui, né, do processo de compra, é muito claro. Nós temos exemplos lá de embalagens que nós criamos 10 anos atrás, de um desenvolvimento junto com o cliente. É um gel para os pés e que a embalagem, nesta parte aqui do fechamento, da selagem, ela tem o formato de um pé. Perfeito. Tem os 5 dedos de um pé no formato da selagem. Perfeito. E nós patenteamos inclusive esse fechamento no Brasil e nos Estados Unidos.
E o cliente adotou essa embalagem que ele usa há 10 anos e há 10 anos é sucesso de venda. Que legal. Porque ninguém consegue olhar para aquela embalagem e não saber que é aquela empresa. Já. Ele identificou isso, eu tenho uma parceria com essa empresa, neste caso eu dei exclusividade para ela. Perfeito. Mas temos outras ações, como por exemplo, nós temos o processo de braille, impressão para deficiente visual fazer leitura diretamente no plástico, isso é uma patente nossa também. Quando eu passo isso para clientes que querem fazer inclusão social, por exemplo, eles têm essa percepção de valor e eles têm essa percepção de importância para o consumidor final. E hoje, no momento atual da sua empresa, quais são os seus principais desafios? Nosso desafio é manter o que conseguimos até aqui, que não é fácil. E O desafio de reter cliente é grande? sim, porque embora tenhamos só 6 concorrentes, mas são empresas gigantes. Perfeito. Então nós temos que tomar muito cuidado para manter, fazer a lição de casa certinha. E como desafio pessoal, a gente estima dobrar o faturamento da empresa em 5 anos. Esse é o nosso próximo desafio. Estive agora, 15 dias atrás, numa feira na Alemanha, que é a feira K, em Düsseldorf, e é a maior feira de plástico do mundo para esse segmento. E nesta feira já fechei uma linha completa de produção que vai ser entregue em fevereiro. Que legal. E isso dá uma ampliação de capacidade de 30%. Alguém que está começando uma empresa, alguém que já está com um negócio, que está aí, enfim, com uma série de dúvidas, dificuldades, né? Dá um recado aí para essa turma. Eu acho que planejamento é a palavra-chave. Tem que ter planejamento a curto, médio e longo prazo, porque no meu caso, por exemplo, eu não tinha noção da importância do planejamento e a gente sofreu bastante por não ter esse planejamento tão fiel e por isso que nós sofremos mais. Mas o planejamento, eu diria que é muito importante, o planejamento financeiro principalmente. Com o planejamento financeiro adequado, é só você acreditar e trabalhar todos os dias. Eu costumo dizer que nada resiste a uma surra de trabalho. Então, é trabalho duro e planejamento. E deixa um recado aí para os seus tataranetos e bisnetos e mais não sei quantos netos. Quando essa turma olhar aí para esse cara, quem foi você, qual é o seu legado e o que você deixa de recado aí para a turma que vem pela frente aí? Não foi fácil, mas foi divertido. É claro que eu ouvi uma frase uma vez que me inspira até hoje, que diz que quando você está indo para o topo de uma montanha, o mais importante não é você chegar no topo, é você curtir o caminho. Eu diria que eu estou no meio dessa subida e estou muito feliz, estou curtindo o caminho. E quando eu chegar no topo, eu vou ficar olhando para trás e ver quem vai chegar para me substituir. Eu acho que isso é muito importante. Agora nós estamos no momento eu particularmente estou no momento de repassar um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu vivi, tanto para os meus filhos, quanto para os meus colaboradores, quanto para a comunidade. Isso é o que a gente deixa de legado, porque o sucesso, o dinheiro, ele é só uma consequência e tudo isso passa. O importante é o que eu pretendo deixar marcado no coração das pessoas. Netos, bisnetos, tataranetos, né? Vocês vão olhar esse vídeo fazendo sabe o quê? Comendo uma pizza. Boa, muito obrigado. Cara, Jardel, obrigado por você compartilhar com a gente esses momentos. E, enfim, turma, mais uma lição aí de um empreendedor bacana, um empreendedor que ralou pra caramba, comeu muita pizza na vida, cheirou muito plástico, né? Acho que tanto cheirar plástico, isso mesmo. Ficou viciado no plástico. É isso aí, galera. Um abraço. Isso aí, obrigado.